start with a silent prayer. Vamos iniciar com uma oração em silêncio. Amen. Amém. I have said before, I think a few weeks back, Eu disse antes, eu acho que algumas semanas atrás, I'm working on a project to collate all the presentations that I've done since May 2020. estou trabalhando no projeto para coletar todas as apresentações que eu fiz desde maio de 2020. It would be written like put out in a document like a PDF document. Seria escrito como um documento PDF And it'll list all the presentations in chronological order with what developed in each presentation. e é um documento que vai seguir ordem cronológica do que aconteceu em cada apresentação. To try and put some order into the year that has been 2020 and 2021. Para tentar colocar um pouquinho de ordem no ano 2020 e 2021. But that isn't yet ready. Mas esse documento ainda não está pronto. So the presentations that I'm doing at the moment, today's presentation, Então, a apresentação que eu estou fazendo hoje they are a type of a Q&A. é tipo uma sessão de perguntas e respostas. Because they're questions that we've seen arise in this movement over the last weeks and months. Porque as perguntas que nós vemos surgir no movimento nas últimas semanas e nos últimos meses, Just in case you think they're very disconnected. isso só para o caso de vocês acharem que isso está muito desconectado. In Elder Parminder's last presentation, he brought up an important topic. Na última apresentação do ancião Parminder, ele colocou um tópico bem importante. One topic that perhaps does more than anything else to stigmatize women. E é um tópico mais do que talvez qualquer outro que é usado para estigmatizar as mulheres. And I don't want us to be distracted from that topic, though we will mostly be discussing other things today. Eu não quero que a gente se distraia desse tópico, mas hoje vamos estar falando de outras coisas. But I wanted to just do a bit of an exercise at the beginning. Mas eu gostaria de fazer um pequeno exercício agora no início. We're beginning to publicly discuss the stigma that exists around menstruation. Nós estamos publicamente começando a falar sobre esse estigma que existe sobre o período menstrual. How this really hidden area of women's lives impacts them, especially in countries without access. Principalmente como esse assunto impacta as mulheres em países que não têm acesso a esse tipo de serviço. And we've really only begun to enter into that discussion. E nós apenas estamos no início dessa discussão. Like any form of stigma, it takes a long time to eradicate. Tal como qualquer outro tipo de estigma, esse demora muito tempo para ser erradicado. Not just in the minds of the prejudiced, não só nas mentes das pessoas que têm esse preconceito, but the layers of damage even in the women themselves. mas também os níveis de dano que existem nas mulheres. To start being able to speak about what you were taught was shameful. Para que elas possam começar a falar daquilo que elas achavam ser vergonhoso. I'm not naive. I know that's going to take months for this movement to get anywhere on. Eu não sou assim tão inocente e eu sei que vai demorar meses até que esse movimento consiga chegar um pouco perto desse tópico. The discussion has begun. Mas pelo menos já iniciamos a discussão. Articles are starting to be shared.
Os artigos já estão sendo compartilhados. Hopefully, eyes are beginning to open. E eu espero que vários olhos estejam sendo abertos. Slowly, women might begin to open. E que aos poucos as mulheres possam começar a se abrir. If you're in Australia, there's a brand called Libra. Se você estivesse na Austrália, existe uma marca aqui chamada Libra. I don't know how international they are. E eu não sei quão internacionais eles são. But they provide these menstruation pads, tampons, those types of things for women. Mas eles provêm para as mulheres absorventes e tampões também. And around the wrapping, they've tried to make it fun for women. E o que eles têm tentado fazer é com que isso seja mais divertido para as mulheres. So in the wrapping, they have all these random facts that you can read. Então, na forma como eles empacotam as embalagens, eles escrevem todas essas coisas interessantes que a gente pode ler. This is obviously an attempt by the company to give a little bit of pleasure into a frankly awful experience. Então, isso é definitivamente uma empresa tentando dar uma experiência um pouquinho melhor para esse período menstrual. So I want to discuss some of the little fact quotations they put on the wrapping paper. Então, eu quero falar um pouquinho das cotações ou das citações que eles colocam nos absorventes. I'll start with a simple one. Eu vou começar com um simples. They say cold water weighs less than hot water. Eles dizem que água fria pesa menos do que água quente. Is that true? Será que isso é verdade? No. Não. Not going to go into the science of why it's not true, but it's not true. Eu não vou entrar no lado científico de por que não é verdade, mas simplesmente não é But it's verdade. relatively harmless. Mas é relativamente perigoso. Another little fact they put on the wrapping. Um outro fato que eles colocam nas embalagens. They say men sweat 40% more than women. Eles dizem que os homens suam 40% mais que as mulheres. Is that true? Será que isso é verdade? I haven't shared the sources. Eu ainda não compartilhei as fontes. So I'll just paraphrase. Então eu vou parafrasear. The research shows that men and women do not sweat differently. Essa pesquisa mostra que homens e mulheres não suam de forma diferente. When you take away any differences that relate to body size and shape, quando você retira qualquer diferença que está relacionada com o tipo de corpo ou com o tamanho do corpo, you find that men and women sweat the exact same. Você consegue ver que homens e mulheres eles suam na mesma proporção. Which makes sense. Que faz sentido. Sweating is part of the body's safety mechanism. Suar faz parte do mecanismo de defesa do corpo. We all need it. E todos nós precisamos disso. So this fact. Então, esse facto. Men do not sweat more than women. Os homens não suam mais que as mulheres. In cases where they do, it's because of a particular body shape. Mas no caso onde eles suam mais é por causa do tipo específico de corpo. Another fact. Outro facto. Women blink nearly twice as much as men. As mulheres, elas piscam os olhos 2 vezes mais que os homens. Is this true? Será que isso é verdade? Now this one's more problematic.
Agora, esse aqui é um pouco mais problemático. They don't fully understand why, Eu espero que vocês consigam entender o porquê, but they can see women do blink a bit more. mas eles conseguem ver que as mulheres, elas piscam os olhos um pouquinho mais. Some people believe it's because in those circumstances, women are more likely to be nervous under test. E muitas pessoas acreditam que é porque as mulheres, quando estão sobre uma condição de teste, elas se sentem mais nervosas. Someone says men made from soil. Alguém mencionou que o homem é feito da terra Women made from bone. e que a mulher foi feita do osso, da You think the costela. whole body of Eve was formed from one rib? Vocês acham que todo o corpo de Eva foi formado com apenas uma costela? That God stretched that rib and formed the whole of woman from a rib? E que Deus esticou essa costela e fez uma mulher apenas dessa costela? And what was that rib made of? De que era feita essa costela? Soil. Terra. But you have it, thus saith the Lord. E você tem um assim diz o Senhor. I won't get into the text, but the Eu whole não- of woman was not made from one rib. Eu não vou entrar no texto, mas a mulher em si, ela não foi apenas feita da costela. Even if that became part of her. Embora a costela seja parte dela também. And that rib was only soil anyway. Essa costela apenas era terra, de qualquer jeito. So men and women were made from soil. Então, homens e mulheres foram feitos com terra. Men and women were made from the exact same thing. Homens e mulheres, eles foram feitos da mesma matéria. Women do blink more than men. As mulheres piscam mais que os homens. Some studies show that women blink about 14.9. Alguns estudos dizem que as mulheres piscam 14,9 por minuto. And men 14.5. E os homens 14,5. So you can see how problematic the studies are. Então, vocês conseguem ver quão problemáticos esses estudos são. And they're still not sure about external causes of that. E eles ainda não estão certos de quais são as causas externas disso. So we'll give this one a cross. Então, nós vamos colocar um X aqui We'll give this one a tick cross. e vamos colocar essa cruz aqui, mas com um visto. Third, men have worse hearing. Terceiro, os homens ouvem pior. Is that true? Será que isso é verdade? Young boys and girls have identical hearing. Jovens, tanto meninos como meninas, têm o mesmo tipo de audição. And yet they can see that many men's hearing E ainda assim, eles conseguem ver que a audição de muitos homens it becomes quite damaged as they grow older. se torna cada vez pior à medida que eles vão envelhecendo. The problem is why. E o problema é por quê? Is that because they are men? Será que isso é porque eles são homens? Or is that because of some of the industries that a lot of men work in? Ou será que é por causa de algumas indústrias onde trabalham os homens? And when you take a large group to test, Quando você pega num grande grupo para fazer o teste, and some of those men worked in construction, e alguns desses homens eles trabalham na construção, and then you test all these 50, 60-year-old men and women,
E depois você testa todas essas mulheres e esses homens dos 50 a 60 anos de idade. You're going to find hearing loss more in men than in women. Você consegue ver uma perda auditiva maior nos homens do que nas mulheres. You can find a quote about that from the associate professor at Johns Hopkins University. Eu consigo achar aqui uma citação sobre isso do professor da Universidade de Johns Hopkins. The last example I'll give. E o último exemplo que eu vou dar. Women say 7,000 words on average. As mulheres dizem 1.000 palavras, mais ou menos. Men 2,000. E os homens 2.000. Where does this come from? De onde vem isso? An article shared on the media broadcast 2 days ago. Eu compartilhei no Media Broadcast um artigo há 2 dias atrás. I'm going to assume that you have all read it. Eu vou assumir que todos os bons sacerdotes leram esse artigo. A book was written in 2006 titled The Female Brain. Foi escrito em 2006 um livro que é intitulado O Cérebro da Mulher. So you know what this book is trying to do. Então vocês já sabem o que esse livro está tentando fazer. The author is arguing that there is a distinct female brain that is different to a male brain. O autor está tentando argumentar que existe um cérebro feminino que é diferente de cérebro masculino. In this book, the author claims that women say about 20,000 words a day, while men say 5,000. E nesse livro, eles dizem que as mulheres, elas dizem 20.000 palavras por dia e os homens apenas 5.000. Every time you see this statement made, they give widely different answers for how much we speak. E de cada vez que você vê essas coisas sendo citadas, eles dão respostas muito mais amplas de cada vez que a gente fala. Some claim women speak 4,000 words, some up to 25,000 words. Alguns dizem que as mulheres falam 4.000 palavras e outros vão até 25.000 palavras. If you're going to have a scientific study that goes from 4,000 to 25,000, if that's your variable, there's a problem with your study. Se você tem um estudo e esse estudo vai dar uma porcentagem de 4.000 e depois varia tanto que vai para 25.000, você tem que ver que existe um problema com esse estudo. But the problem is none of this came from an academic or scientific study. E o problema é que nada disso veio de um estudo acadêmico ou científico. When the author, a woman, wrote the book The Female Brain, quando uma mulher escreveu, uma autora escreveu esse livro, O Cérebro Feminino, she took that part about how much men and women speak. Ela pegou nessa parte do quanto homens e mulheres falam. She lifted it straight from a self-help book. E ela pegou diretamente de um livro de ajuda, de autoajuda. Straight from a self-help book, no academic study for reference, no scientific study. Então, ela não tem nenhum estudo acadêmico ou científico para isso. Ela tirou de um livro de autoajuda. A linguistics professor at the University of Pennsylvania took her up on this. Um professor de linguística em Pensilvânia confrontou ela com essa situação. He wrote a newspaper article about it. Ele escreveu um artigo de jornal sobre isso. She was forced to remove the claim from the book. E ela foi forçada a tirar essa parte do livro. But as this article says, the damage is done. Mas tal como diz o artigo, o dano já foi causado, já foi feito. This is how myths about men and women acquire the status of fact. E é assim que esses mitos de homem e mulher, eles são citados como fatos. A linguistics researcher and a psychologist undertook 56 studies.
Um professor de linguística e um psicólogo, eles fizeram 56 estudos. Out of 56 studies, E de 56 estudos, they found in the 56 two studies that showed women talked more than men. nesses 56 estudos, eles acharam 2 estudos que diz que as mulheres falam mais que os homens. They found 34 studies where men talked more than women. Depois eles acharam 34 estudos que dizem que os homens falam mais que as mulheres. They found 16 studies where they talked the same. Depois acharam 16 estudos que eles falavam o mesmo. And 4 studies that showed no discernible pattern. E 4 estudos que mostravam que eles não conseguiam enxergar as diferenças. What they did discern that the degree to which people spoke was not dependent on their gender, but their status. O que eles conseguiram enxergar foi que isso não foi categorizado como o gênero, mas sim como o status. That if you had a group of people in whatever setting, the people that had the highest status did the most talking. Então, se você tem um determinado grupo, as pessoas que falavam mais eram as que tinham um certo tipo de And in status. a lot of worldly settings, status would be male. E em grande parte dos estudos, esses status seriam de homens. But the damage that theory does, Mas esse é o dano que isso causa. at least for me, it's easily visible. Pelo menos para mim, isso é visível. I have over the last 2 years talked to quite a lot of men and women. Nos últimos 2 anos, eu tenho ensinado bastante para homens e mulheres, ou sobre homens e mulheres. And it doesn't matter how little a woman says, E não importa o quão pouco que a mulher diga, especially at the beginning, especialmente no início. they always apologized to me. Elas sempre me pedem perdão. I would talk with men easily, freely. Eu consigo conversar com os homens livremente, facilmente, But somewhere in my conversations with a lot, if not most women, mas ao longo da minha conversa com muitas mulheres, se não todas, somewhere in that conversation would get to a point where they'd apologize for speaking. em algum ponto nessa conversa, as mulheres pediam perdão por terem falado. Like, it makes young girls and then women feel self-conscious. Isso faz com que jovens mulheres elas tenham essa baixa autoestima, The ridicule, humiliation that can come from being accused, especially publicly, of talking too much. ser ridicularizado ou humilhado pelo público por falar demais, Like a woman, falar como uma mulher. people don't realize the damage that. As pessoas não se dão conta do dano que é feito How much women start to believe those same things. e o quanto as mulheres elas começam a acreditar nessas mesmas coisas. Because a woman wrote a book and said that, a book designed to be read by women. Porque uma mulher disse isso para um livro que deveria supostamente ser lido por mulheres. And funnily enough, it was a male professor that fought her on it and had it removed. E é engraçado que foi um professor masculino que argumentou contra ela sobre esse assunto. So this company that it should be there to empower women, Então, essa companhia que deveria estar empoderando as mulheres, about half of the information, the fun facts that they are sharing are either problematic or just wrong.
Então, esse lado que deveria ser engraçado para as mulheres, normalmente ou não é verdadeiro ou é problemático. And young girls being told you're different, you're different, you're different, you're different. E as jovens está sendo dito para elas, você é diferente, você é diferente, você é diferente, você é diferente. And when we're in a culture that already discriminates, E nós já estamos infiltrados numa cultura que discrimina. what damage does that do? Que dano que isso causa? To train little girls just entering puberty through these products that they are different. Treinando as jovens no seu período de puberdade e ensinando a elas que elas são diferentes. Their bodies already are. Que os seus corpos já são. That's why they just had a period. E que é por isso que elas tiveram um período. It's not about whether or not we're different. Não se trata se nós somos ou não diferentes. It's about how different are we really? Mas a pergunta seria, quão diferentes nós somos na verdade? How wide is the extent of the difference? Quão ampla é essa extensão da diferença? And what does it fundamentally mean? E o que isso significa fundamentalmente? I want to give you another fact that is not on these products. Eu quero citar um outro fato que não está nesses produtos. One that I found myself. E foi um que eu mesma encontrei. Caucasian men are twice as likely to be colorblind as men from Asia. Os homens caucasianos é provável que eles sejam mais daltônicos que os homens asiáticos. And Caucasian men are 3 times as likely to be colorblind as men from Africa. E que esses homens caucasianos é o mais provável que eles sejam 3 vezes mais daltônicos Whenever que you os homens take a africanos. group of people and divide them up, De cada vez que você pega num grupo de pessoas e divide elas, because there are physiological differences between men from Asia and men from Europe, porque existem diferenças fisiológicas dos homens na Ásia ou na Europa, you will start to find sometimes unexplained physiological differences between those group sets. você vai começar a achar diferenças fisiológicas para esses grupos que são montados. But nowhere do you find someone writing a book Mas em nenhum lugar alguém que está escrevendo um livro consegue definir talking about the brain of a man from Africa and the brain of a man from Europe. e falar do cérebro de um homem que está na África ou um cérebro de um homem que está na Europa. You don't find people writing books saying men from China from Mars. Você não acha livros que dizem homens da China são de Marte And men from Canada are from Pluto. e que homens do Canadá são de Plutão. The differences exist through every subset of humanity. As diferenças existem de cada lado da humanidade. But with men and women, people have a fascination of finding differences that don't exist. Mas quando se trata de homens e mulheres, as pessoas têm essa fascinação de achar diferenças que nem existem. Then moving those differences from the physical to the psychological, E depois elas pegam nessas diferenças do físico para o psicológico and then blowing the implications way out of proportion. e depois elas tiram todas essas implicações do seu contexto. And you know that if someone was to write a book about the difference of a man's brain in South Sudan, E você sabe que se alguém fosse escrever um livro sobre a diferença do cérebro de um homem no sul do Sudão, compared to a man from Germany, comparado com um homem da Alemanha, you're going to find racism. o que você vai achar é racismo.
I would suggest that when they do that to men and women, E eu sugiro que quando eles fazem isso entre homens e mulheres, usually becomes a petri dish of sexism. isso normalmente é sexismo. And it's sad that these things are being instilled as facts in men and women from a young age. E essas coisas estão sendo incutidas em homens e mulheres desde idades bem jovens. So I want to talk about the terms brother and sister again. Então, eu quero falar novamente sobre os termos irmão e irmã. I've had good questions and good discussion over the last 2 weeks. Eu tive boas perguntas e boas discussões essas últimas 2 semanas. People are wondering about any terms of gender. As pessoas estão questionando qualquer tipo de expressões de gênero. Mother, father, aunt, uncle. Mãe, pai, tio, tia. Any form of gendering. Qualquer tipo de expressão de gênero. So I'd like to, I suppose, give a further explanation of the logic as it is in my mind. E eu gostaria de dar uma explicação maior daquilo que está na minha mente. Gender does exist. Gênero, ele existe. No one is saying that gender does not exist. Ninguém disse que gênero não existe. And we're not trying to erase gender. Mas nós não estamos tentando But if I apagar o can gênero. describe it this way, E se eu puder descrever dessa forma, we meet together at an international camp meeting. nós nos encontramos numa campal internacional. $150 men and women. 50 homens e mulheres. Não, 100 homens e Now, mulheres. If I take an interactive Q&A in that camp meeting, Se eu, por exemplo, tiver perguntas e respostas interativo nessa campal, we're interacting, all of us. todos nós estaríamos interagindo. Then I say, Sister Gabriella, E eu diria, irmã Gabriela, Brother Esteban, irmão Estevão, Sister Justina, irmã Justina. over that hour and a half, I'm dividing the movement into 2 groups of people. Assim, eu já estou dividindo o movimento em 2 grupos de pessoas. Sisters and brothers. Irmãs e irmãos. Back before gender was a test, that was perfect. Quando gênero era um teste, isso era perfeito. Because we're all being reminded we are one family. Porque todos nós estamos sendo lembrados de que nós somos uma família. Some people think we're doing this to try and be less exclusive. Algumas pessoas acham que nós estamos tentando fazer isso para ser o menos exclusivos. We're not. The gates of heaven are as exclusive as they've always been. Mas não, porque as portas do céu, elas são tão exclusivas como sempre foram. We don't get a say on that. E nós não temos nada que dizer em relação a isso. It's not less exclusive. Ele não é o menos exclusivo. We're not trying to eradicate the existence of gender. Não estamos tentando erradicar a existência de gênero. The point I was trying to make was that while that was a good practice for the last 2,000 years, O ponto que eu estava tentando fazer é que, enquanto isso seria uma boa prática nesses últimos 2000 anos, we're in the time period when God is trying to show us just how wrong we understand it.
Nós estamos num período de tempo em que Deus está nos mostrando o quão erradamente a gente entende essas coisas. How warped our perceptions of gender really is. E como a nossa percepção de gênero está And all tão we're trying to do focada. is take gender from being this big of a division between men and women E o que nós estamos fazendo é pegando nessa divisão de gênero, sendo enorme entre homens e mulheres, to this big of a difference. para essa diferença menor. To stop people bringing the physical into the psychological. Então, essa diferença que as pessoas trazem do físico para o psicológico, And undo the prejudices and stigma that has arisen out of people thinking that women are so very, very different. e desfazer esse estigma, esse preconceito que as pessoas acham que as mulheres são realmente muito, muito diferentes. That gender is not the characteristic that defines you. E que gênero não é a característica que te define. If you list all the things that define you, Se você listar todas as coisas que te definem, your gender is not the predominant characteristic. o seu gênero não é uma característica predominante. It's about de-emphasizing gender in our brains. Mas seria enfatizar o gênero nas nossas mentes, no nosso cérebro. I'm not willing to go to a fellowship Eu não estou querendo ir para uma igreja and verbally, constantly divide that fellowship into men and women. e eu não quero dividir constantemente essa congregação entre homens e mulheres And re-emphasize that through my speech. e ter que enfatizar isso novamente no meu discurso. Some people have then wondered about the term elder. Algumas pessoas também se questionaram em relação ao termo ancião. None of this applies to the term elder Nada disso se aplica ao termo ancião, because elder as of 2019 is no longer gendered. porque desde 2009 que esse termo ancião ele não está relacionado a gênero. Instead, it is as much a representation of equality as trousers, E é tanto uma representação forte de igualdade quanto as calças, to indicate that what was once exclusive is no longer exclusive. para mostrar que aquilo que uma vez era exclusivo, agora já não é exclusivo. So I expect everyone to keep saying Elder Shaquera, Elder Terry. Então, eu espero que todo mundo continue dizendo anciã Chiqueira ou anciã Terry. It's a representation of degendering, not of gender. É uma representação do papel de gênero, não de gênero em si. I hope that comes some way to explaining further what Elder Parminder and my thoughts were. Eu espero que isso tenha ajudado para explicar um pouco mais o que são os pensamentos meus e do ancião Parminder. When it comes to these terms, brother and sister, Quando a gente fala desses termos irmão e irmã, if people have further questions, I'm sure we'll end up revisiting this topic at some point in time. se as pessoas ainda têm perguntas, eu creio que a gente vai falar sobre esse tópico em algum outro momento. So I want to put that to one side for a moment and move on. Então, eu quero colocar isso de lado um pouco e seguir adiante. Move on to a question that Elder Parminder and I received during the week. E eu quero seguir para uma pergunta que eu e o ancião Parminder recebemos durante a semana. The questioner asked the following. A pergunta que foi feita é a seguinte. He said, there's a point I do not understand. Ele diz, tem um ponto que eu não consigo entender. The questioner,
I have the impression that we want to completely delete the sex identification limits. We want to erase gender. Então, eu, o questionador, tenho a sensação de que nós estamos tentando erradicar completamente a questão de gênero. Is it still okay to identify a woman who has female genitals as a woman? Será que ainda é ok ou é certo identificar uma mulher que tem o sexo de mulher, órgãos genitais de mulheres? As much as we are willing to delete these differences, there are physical differences that remain. Embora a gente esteja querendo apagar essas diferenças, ainda existem diferenças físicas que se mantêm. That's the first part of the question. I'll divide it into 4 sections. Essa é a primeira parte da pergunta, eu vou dividir isso em 4 sessões. For example, a male is in average stronger than a female physically speaking. Por exemplo, em média, um homem é mais forte fisicamente do que uma mulher. And because the female is weaker, she must have more protection from the law. E porque as mulheres são mais fracas, elas precisam ter mais proteção no mundo. So the female is weaker, Então, a mulher é mais fraca, therefore the law must protect. então a lei precisa protegê-la. The law being here to protect the weaker. A lei sendo determinada para proteger o mais fraco. But if you want to protect the weaker, you must be able to identify the person who is weaker. Mas se você quer proteger o que é mais fraco, ou quem é mais fraco, você precisa identificar a pessoa que é mais fraca. So physical differences between men and women. Então, diferenças físicas entre homens e mulheres. He has the thought that we're trying to erase the fact that there are physical differences. A pessoa que fez a pergunta acha que nós estamos tentando erradicar que existem essas diferenças He físicas. gives an example of that to say that women are weaker. Ele dá o exemplo disso dizendo que as mulheres elas são mais fracas And the law is designed to protect the weak. e que a lei ela é desenhada ou ela é feita para proteger o mais fraco. But we must be able to identify who the weaker people are. Mas a gente precisa saber identificar quem são as pessoas mais fracas. Which brings us to the third part of the question. Que nos leva para a terceira parte dessa pergunta. He says, for example, Ele diz, por exemplo, the toilet problem. o problema dos banheiros. So he says that like he knows that we know what he's talking about. Ele menciona isso como se a gente soubesse o que ele está querendo dizer. And we do. E a gente sabe. Because we say the toilet problem, and I think most of us know what is being now discussed. Porque quando a gente fala de problema em relação ao banheiro, eu acho que a gente já entende qual seria esse problema que a gente tem discutido. The division between men's toilets and women's toilets are there to protect women. Ele diz que essa divisão de banheiro masculino e feminino existe para proteger as mulheres. And if you were to break down this division into men using men's toilets and women using women's toilets, E se a gente fosse escrever sobre essa divisão de homens usarem banheiros masculinos e mulheres usarem banheiros femininos, he says rapes would increase. ele diz que os estupros poderiam aumentar. So I want to deal with these kind of separately, although they are mixed. Então, eu quero tratar disso separadamente, embora isso seja misturado.
And I want to keep tackling this idea that I believe exists in some people's minds. E eu quero continuar trabalhando em cima dessa ideia que eu acho que existe ainda na mente de algumas pessoas, That this is a movement of young people who understand equality and older people who are slow to get it if they get it at all. e que dizem que esse é um movimento de pessoas jovens que entendem igualdade e pessoas mais velhas que são mais lentas Just a to entender tackle that a little igualdade, further, se é que this elas question was entendem. asked by a young person in the movement. E só para dar um pouco mais de informação, essa pergunta foi feita por um jovem no movimento. I know that there are older people in the movement also who may be struggling with some of the thoughts expressed in this question. Mas eu sei que também existem pessoas mais velhas no movimento que talvez tenham dificuldade com esses pensamentos que foram expressados nessa pergunta. But the person to voice it was a young person. Mas a pessoa que fez essa pergunta foi uma pessoa jovem. Point number one, physical differences exist between men and women. Primeiro ponto, essa diferença física que existe entre homens e mulheres. I agree. Eu concordo. As I said before, we're not trying to erase the fact that sex differences exist between men and women. Tal como eu mencionei antes, nós não estamos tentando apagar ou erradicar que existe uma diferença de sexo entre mulheres e homens. Our point is how great those differences are and what you do with them. O ponto é quão grandes são essas diferenças e o que a gente faz com elas. So I'm not going to spend much time on point number one. Então, eu não vou gastar muito tempo nesse primeiro ponto. Point I want to go to is point number two. Onde eu estou querendo chegar é no segundo ponto. I have less issue with point number two, I have less issue with the written words of point number two. Eu tenho menos problema com as palavras que foram escritas nesse segundo ponto. I have more of an issue with what is implied with point number two. Mas eu tenho mais um problema com o que está sendo expressado nesse segundo Perhaps this ponto. has just come with experience. Talvez isso veio com experiência. But what has been quite obvious since 2019, through 2019 to today, Mas o que tem se tornado cada vez mais óbvio desde 2019 até os dias de hoje is that when you dissect and diffuse every argument that people have for sexism, é que quando você vê todos os argumentos que as pessoas têm em relação ao sexismo, this is always what they fall back upon. esse é sempre o ponto onde Men eles are param para stronger, women debater, are weaker. que os homens são mais fortes e que as mulheres são mais fracas. Therefore, men are designed to lead and women are designed to follow. Então, assim, os homens foram feitos para ser líderes e as mulheres para seguir esses líderes. As if the best world leaders have always been the strongest ones. Até parece que os melhores líderes nesse mundo têm sido os mais fortes. I just had the mental image of Putin shirtless on a horse again. Eu tive a imagem de Putin agora na minha mente. Is he a born leader because he can look strong on a horse? Será que Putin é um bom líder porque ele parece forte em cima de um cavalo? More so than Angela Merkel, who wouldn't. Talvez um pouco mais do que a Angela Merkel. I'm not saying the questioner is doing this, but this is what happens over and over again. Eu não estou dizendo que é isso que a pessoa que fez a pergunta está tentando fazer, mas isso acontece vez após vez. If there's a physical difference, what do you do with it? Se existe uma diferença física, o que você faz com isso? And people move the physical into the mental and the spiritual. Quando as pessoas transportam o que é físico para o mental e para o espiritual. And then they'll go to nature. E depois eles vão para a parte natural. You'll see the bull
the strong one with the herd of cows is obviously the leader. Por exemplo, você vai para a natureza e vê onde o touro que tem os chifres maiores seria evidentemente o líder. But if you're going to use nature, that gets problematic really quickly. Mas quando você olha mais para a natureza ou notícias em relação à natureza, isso rapidamente se torna um problema. You go to the lion, Você vai para a linha I'll take you to the elephant. e eu te levo para o elefante. And then we should all obviously be polygamist. E depois iríamos dizer, claro que deveríamos ser todos polígamos, Because bulls are. porque os touros são. So that's how this argument has been repeatedly used in this movement. E é assim que esse argumento está sendo usado repetidamente nesse movimento. When people say men are stronger, it's not just the statement men are stronger, it's what they imply with that. Não é só apenas citar quando eles dizem que os homens são mais fortes, é o que eles estão querendo fazer ou dizer com isso. And just to address the runaway chat section, Só para eu falar um pouco do chat, people are 20 minutes behind. as pessoas estão 20 minutos atrasadas. When it comes to fact, you can't use a personal example. Quando se trata de fatos, você não pode usar um exemplo pessoal. I'll give you a personal example. Eu vou te dar um exemplo pessoal. A friend of mine's child had a vaccine and then developed symptoms of autism. O filho de uma amiga minha tomou a vacina e começou a desenvolver sintomas de autismo. You can't say you know someone to prove something. Você não pode dizer que você conhece alguém That's para how we got in trouble over and over and over again. dizer que você sabe sobre o assunto. E é assim que, de cada vez, a gente está cada vez It doesn't num mean problema maior. population as a whole. Não significa a população num todo. It doesn't mean that there aren't other factors. Não significa que eles conhecem os fatos. I don't mean to pick on anyone. I love you all. Eu não quero pegar no pé de ninguém, eu amo todos vocês. Back to volta- present topic. De volta ao tópico. The female being weaker argument is dangerous. Em relação a gente dizer que as mulheres são mais fracas, esse é um argumento Most perigoso. particularly because how people use it. Particularmente por causa da forma que as pessoas usam isso. In this movement as much as in society. Tanto nesse movimento como na sociedade. It exists in society, that's why Putin had to give that kind of persona. Isso sim existe na sociedade, por isso que Putin tem esse tipo de imagem. Then the idea that the law is there to protect the physically weak. Depois, a ideia de que a lei está aí para proteger aqueles que são mais fracos. I think this is to miss the point of what's wrong with society. E eu acho que isso é perder o ponto de vista do que está errado na sociedade. Were African Americans enslaved and abused for all of those centuries because they are physically weaker than white people. As pessoas afro-americanas, elas têm sido abusadas durante séculos, tudo isso porque existe uma mentalidade que elas são mais fracas do que as pessoas brancas. No. Não. In fact, many of those African Americans brought over as slaves were so physically powerful. Na verdade, esses afro-americanos que foram usados como escravos, eles eram fisicamente mais poderosos. That along with the fact they had this melanin that protected them more from the sun. Junto com essa melanina que eles têm, que os protegem mais do sol. It was seen as evidence that they were meant to work in the fields and treated like beasts. E era óbvio que então eles deveriam ser usados para trabalhar e ser tratados como bestas.
Were the Jews discriminated against because of a physical weakness? Será que os judeus foram discriminados por causa de uma fragilidade física? The law is there to protect the vulnerable. A lei existe para proteger os vulneráveis. But what makes people vulnerable is not physical weakness. Mas o que torna as pessoas vulneráveis não é as fraquezas físicas, It's social stigma, mas é esse estigma social, discrimination, a discriminação conspiracy theories. e as teorias de conspiração. The law should be there to protect Black Americans, A lei deveria existir para proteger os afro-americanos, Muslims, os muçulmanos, Jews, os judeus, LGBT, os LGBT women. e as mulheres. None of that is because of a physical weakness. Nada disso tem a ver com uma fraqueza física. All of that is because of a history of discrimination and bias that has caused untold damage. Tudo isso por causa de uma história de preconceitos que tem causado grande dano. When Robert Long took a gun and shot and killed 6 Asian women, Quando Robert Long pegou numa arma e matou 6 mulheres asiáticas, did he shoot them because they were weak and physically easy targets? será que ela atirou contra elas porque elas eram fracas ou eram esses elos mais fáceis? Did he target them because they had less muscle mass? Será que era porque elas tinham menos musculatura? Or is this incident and many other instances that don't get reported about stigma? Ou será que esse é um incidente, tal como vários outros incidentes que não são registrados como estigma? That is why laws are being put in place to protect women. Por isso é que as leis estão sendo colocadas no lugar para proteger as mulheres. So I do think that the questioner is missing the point about what the law is there to do. Então, sim, eu acho que a pessoa que fez a pergunta está perdendo o ponto de para que existe a lei, o que ela deveria realmente fazer. Then the question takes, I would suggest, a turn. Depois eu sugiro que essa pergunta, ela tem uma pequena, dá uma pequena volta, tem uma pequena mudança. I would suggest here. E eu vou sugerir que aqui. Now, we're already over halfway through the presentation. Então, nós já estamos quase passando da metade dessa apresentação. This is not something I can discuss in half an hour. E isso não é algo que eu posso falar agora na Hopefully outra metade. People are okay with something being begun and left and continued later on. Eu espero que as pessoas estejam bem, que a gente comece isso e que a gente continue isso em algum ponto mais para frente. Especially a topic this sensitive. Principalmente quando se trata de um tópico assim tão sensível. He says you need to be able to physically identify between the weaker and the stronger. Eu disse que você tem que saber identificar fisicamente o mais fraco e o mais forte. And then he says the toilet problem. Depois ele fala desse problema sanitário, ou dos banheiros. So if you're going to divide people just by physical strength, you are going to face a problem. Se você quer dividir as pessoas com essa diferença física através de forças, você vai se deparar com So you're problema. going to create separate toilet blocks. Você poderia criar banheiros separados, One for men from South Korea and one
for men from South Sudan. Você poderia colocar um banheiro para os homens do sul do Sudão e o outro para os homens do sul da Coreia. So I have some dear friends in South Sudan, and some of those men are a lot taller than me. Existem várias diferenças no sul do Sudão e alguns desses homens são muito mais altos. And men from some Asian countries are identified as being more petite. E depois, nos países asiáticos, eles são identificados como sendo muito mais baixos. So if you're going to make this about physical stature, I hope we can see you're going to face problems. Então, se a gente vai tornar isso um problema de estatura ou de problema físico, a gente vai se deparar com o problema. But I would suggest at this point, E eu iria sugerir the que author moves esse away from ponto, discussing gender as we have so far covered it. o autor foge do ponto de descrever gênero como a gente tem tentado descrever. And the minute they mention the toilet problem, they're discussing trans. E a partir do momento que as pessoas falam desse problema de banheiro, elas estão se referindo às pessoas que são transgênero. And in the remaining short time we have, I want to head in that direction to a discussion of trans. Então, nesse pouco tempo que nós temos, o que nos resta, eu quero falar sobre esse tópico de transgênero. Now, when I started teaching in 2018, Quando eu comecei a ensinar em 2018, forcefully about gender in 2019, principalmente sobre gênero em 2019, what is this, Weimar? qual é esse marco? It's the cross. É a cruz. And as we have taught for some time now, E tal como nós já vimos ensinando há algum tempo, you know, all of this issue is about gender. você sabe que todo esse problema está em volta de gênero. The problem the disciples had over here O problema que os discípulos tiveram aqui is that they still don't get it. é que eles ainda não compreendem. Because over here, Porque aqui, sorry, I've messed all that up. perdão, eu errei aqui. Is anyone lost now? Será que alguém se perdeu 2019, agora? the cross. Agora o correto seria 2019 a cruz. No one's lost. 2019, the cross, the test. Então, 2019 a cruz e o teste, Because back here, what we were given was two streams of information. porque o que nos foi dado aqui atrás foram duas fontes de informação. And that hit every one of us hard. E isso atingiu todos nós de forma brusca. Chemtrails, vaccines, As vacinas e o rastreio que deixa o avião, não sei qual é a palavra correta no português. but why did we predominantly need to understand two streams of information? Mas por que a gente predominantemente precisa entender essas duas fontes de informação? Other than all the other reasons that were good reasons, Para além das boas razões que nós já tínhamos, it had to do with how being in the wrong stream affected our perceptions of gender. isso tinha que ver com a forma como você estava na fonte errada, isso iria afetar a sua perspectiva em relação a gênero. Because we didn't have a midnight cry message that was designed to teach you about Monsanto. Porque nós não tínhamos uma mensagem do Clamor da Meia-Noite desenhada para te ensinar sobre Essential Monsanto oils. e sobre alguns os It was about advogados. gender. Mas era sobre gênero. So we needed
to understand the danger of a wrong stream, Então, a gente precisou entender o perigo da fonte errada and all the wrong ideas we had about gender. e todas as ideias erradas que nós tínhamos em relação a gênero. And what we have been saying for the last 2 years now, 3 years, E o que nós já vimos falando nos últimos 2, 3 anos is that if you think we've arrived where Okay. we're fully relearned, what we haven't. é que se vocês acham que já nós chegamos ao ponto onde já aprendemos tudo, eu digo que a gente ainda não chegou. The message has, is, and will continue to challenge you A mensagem, ela desafiou, está desafiando e vai continuar te desafiando in all the areas where conspiratorial thinking, em todas as áreas onde o pensamento é conspiratório, Babylonian evangelical thinking, onde o pensamento é evangélico babilônico, discriminatory thinking, and conspiracy theories have impacted your brain. onde o pensamento é discriminatório e essas teorias de conspiração, elas impactam o seu cérebro. Don't get this far and give up on the learning process. Não chegue até aqui e desista desse processo de aprendizado, As it has always been the unlearning and learning process. porque todo o processo tem a ver com o desaprender para poder aprender. So I want to explain some foundational things before going further. Então, eu gostaria de ensinar primeiro algumas coisas fundamentais, que são base, antes da gente poder avançar. We are not saying that gender does not exist. Nós não estamos dizendo que gênero não existe. We are saying, as a movement, biological sex exists, it's real. Nós estamos dizendo com o movimento que o sexo biológico, ele existe e ele é real. I'm now being more precise. I'm not saying gender, I'm saying biological sex. Então, eu estou sendo mais precisa agora, não estou dizendo gênero, mas eu estou dizendo sexo biológico. No one is trying to say that biological sex does not exist. Ninguém está tentando dizer que sexo biológico ele não existe. What do I mean when I say biological sex? O que eu quero dizer quando eu me refiro a sexo biológico? It would be a sexual identity, male or female, that's assigned to you at birth according to your biology. Seria o sexo biológico, o que é denominado para você a nascença. So I was born, Então, eu nasci, the doctor looked me over, o médico olhou para mim said her biological sex is female. e disse: o sexo biológico dela é feminino. We believe that is real, it exists. Nós acreditamos que isso é real e isso existe. So do trans people. Tal como as pessoas trans. Trans people recognize that biological sex exists. As pessoas transgênero, elas reconhecem que o sexo biológico existe. We all agree on this. Todos nós concordamos com isso. What trans people say, O que as pessoas transgênero dizem biological sex exists, é que o sexo biológico existe, but what also exists is gender identity. mas o que também existe é essa identidade de gênero. So I was born, Então, eu nasci, the doctor looked at my biology and assigned female. o médico olhou para a minha biologia e disse que eu era feminina, era mulher. And as I grew and developed, I knew in my brain that I was female. E à medida que eu fui crescendo e desenvolvendo, eu sabia no meu cérebro que eu era uma mulher. To go back to the nature of man studies, Se eu voltar atrás para os estudos sobre a natureza do homem, the mind and the shell agree.
A mente e a carapaça, o que está em volta, elas concordam. So my biological sex is the same as my gender identity. Então, o meu sexo biológico é igual à minha identidade de gênero. So I'm a cis woman. Então, eu seria uma mulher, My biological sex and my gender identity are the same. porque o meu sexo biológico e a minha identidade de gênero The são o vast mesmo. majority of people, A grande maioria das as they pessoas, develop, à medida que elas vão desenvolvendo, their gender identity does conform to their biological sex. a sua identidade de gênero, ela se conforma com o seu sexo biológico. But for a small minority of people, Mas para uma pequena minoria de pessoas, they're born in one shell, biological sex, elas nascem com esse sexo biológico, and as they grow, usually from a young age, e quando elas nascem bem jovens, quando são bem jovens ainda, they start to recognize that their gender identity, the mind, elas começam a identificar que essa identidade de gênero is na sua not in mente agreement with their biological sex. não está de acordo com o seu sexo biológico. If people start diagnosing this, I will turn off chat. This is not hormonal issues. Isso não é um problema hormonal. As pessoas estão escrevendo isso no chat. It's not hormones. Isso não tem a ver com hormônios. It's not a mental illness. E não é também uma doença psicológica. All of those things have been tried in the decades previous to now and done a lot of damage. Todas essas coisas foram mencionadas em décadas antes e elas fizeram grandes danos. Kind of like gay conversion therapy. Seria como uma conversão, vou falar de uma conversão. So the majority of people, biological sex and gender identity agree. Então, para algumas pessoas, esse sexo Trans biológico people e identidade de recognize gênero biological concordam. sex exists, Onde eles concordam que esse sexo biológico existe, they recognize that most of the people around them have a biological sex and a gender identity, reconhecem que as pessoas ao seu redor, a maioria tem o sexo biológico e a identidade de gênero, but in themselves they recognize something as discordant, mas elas em si mesmas, elas veem que existe algo que não está de acordo. and what they are inside the shell does not agree with the form of the shell. E o que elas são dentro desse corpo não concorda com o que elas são do lado de fora desse corpo. And this problem has existed across different cultures for centuries. E esse problema, ele vem existindo em várias culturas há vários anos. And understanding it is part of the Midnight Cry message. E entender isso faria parte da mensagem do Clamor da Meia-Noite. Understanding these people and how we relate to them and how we and society should treat them. Entender como é que essas pessoas, elas se sentem, como nós as tratamos e como a sociedade as trata. I'm going to turn off the chat Eu vou desligar o chat aqui, because I do think some of the comments are unhelpful. porque eu acho que alguns comentários já estão passando do limite. And I do not want people getting distracted. E eu não quero que as pessoas se distraiam. We can at another time discuss causes. Podemos, numa outra ocasião, falar sobre essas I won't coisas. be discussing causes today. Eu não vou falar dessas causas hoje. The Midnight Cry message is like a vaccine. A mensagem do Clamor da Meia-Noite, ela é como uma vacina. What are the two things a vaccine does? Quais são as duas coisas que uma vacina ela faz? A vaccine protects you, A vacina ela te protege and a vaccine protects the community.
E a vacina também protege a comunidade. It has a twofold job. Ela tem um trabalho biforme. So part of the purpose of a vaccine is purely selfish. Então, parte da função dessa vacina, ela é bem egoísta. It's designed to protect you Ela é desenhada ou ela é feita para te proteger from the disease. dessa doença. I'm going to call the disease sexism. E eu vou chamar essa doença de sexismo. A woman receives the midnight cry message, the vaccine, A mulher recebe essa vacina do clamor da it's meia-noite designed to protect and heal her. e isso é feito para proteger a mulher. It's also designed to be something that we share and we give to other people. Também é desenhado para você compartilhar isso com outras pessoas. So if a black person takes the midnight cry message, Então, se uma pessoa preta, ela toma essa mensagem do clamor da meia-noite, they can see equality, they might not move that onto women. elas conseguem ver essa igualdade, mas talvez elas não coloquem isso para as mulheres. Failed at one part of that vaccine. Então, as pessoas falham numa parte da vacina. I would say the salvational part. E eu diria que a parte que elas falham é a parte de salvação. It's not just about us, Não é só sobre nós, it's understanding people who are different to us. mas é entender as pessoas que são diferentes de nós. People who we cannot simply relate to. As pessoas que a gente não consegue simplesmente se identificar. So I might receive the midnight cry message, Então, talvez eu receba essa mensagem do clamor da meia-noite, impacts and protects me in a personal way. isso me impacta e me protege de uma certa forma. Then I need to be able to give that same level of understanding, educate myself, and have empathy to other groups of people. E depois eu preciso me educar e dar esse mesmo nível de conhecimento para outros grupos de pessoas. I don't know what it's like to be black in a racist world. Eu não sei o que é ser preta num mundo racista. Can understand sexism and just move that. Eu consigo entender o sexismo e tentar mudar isso. I do not know what it is like Eu não sei o que seria to look at my body in the mirror olhar para o meu corpo no espelho and recognize that who I am inside does not agree with the sexual identity I see in my body. Eu não sei o que é ser uma pessoa, olhar no espelho e ver que aquilo que está dentro do meu corpo não corresponde com a minha identidade de gênero do lado de fora. Ignorância, até um certo ponto, ela é desculpável. In 2016, 99.9% of the people in this meeting right now were all sexist. Em 2006, 99,9% das pessoas que estão agora assistindo esse estudo, elas eram sexistas. Embedded with conspiracy theories. E elas estavam mergulhadas em teorias de conspiração. So if you still have ignorance when it comes to trans issues, então, se você ainda tem ignorância quando se trata de questões de transgênero, it isn't my purpose to tear people down. Não é o meu propósito rasgar as pessoas. But just as gender relates to women, gender relates to trans. Mas de tal forma que gênero se relaciona a mulheres, também está relacionado com transgênero. And much depends on people's willingness to get out of the wrong stream. E muito depende de quantas pessoas estão dispostas a sair da fonte errada
shake off everything you've imbibed from it, sacudir tudo aquilo que elas absorveram dessa fonte errada and try to enjoy the learning experience. e tentar absorver ou regozijar desse aprendizado novo. For a small minority of people, their biological sex and their gender identity do not agree. Para uma minoria de pessoas, o seu sexo biológico e a sua identidade de gênero, ela não corresponde. I'm not going to go into causes of that disagreement today. Hoje eu não vou falar das causas desses desacordos. I want to instead address history, the history of where this came externally. Mas eu gostaria mais de falar da história do porquê que isso se tornou tão externo. And even that will only just begin. E até isso mesmo, nós apenas vamos iniciar. Because when you look at LGBT issues externally, Porque quando você olha para problemas LGBT de forma externa, even in that group, the group, subgroup of that group that receives the most discrimination is people who are trans. porque o subgrupo desse grupo que recebe essa discriminação, a maioria dessas pessoas são transgênero. We look at 2014. Nós olhamos para 2014, But 14 is really just the starting point. 2014 seria, na verdade, o começo. We're going to head into 15 and 16. E nós vamos entrar em 2015 e 2016. What are some things that happened in 2014, 15 and 16? A maioria das coisas aconteceram em 2014, 15 e 16. This 2-3 year period. Nesse período de 2, 3 anos. One thing we started addressing really in 2018 and 2019, particularly 2019, Uma das coisas que nós começamos por abordar em 2018, 2019, mas particularmente 2019, 2015, 2015, gay marriage. que foi o casamento gay. The same time the USA is fighting over gay marriage, Ao mesmo tempo que os Estados Unidos estão lutando por causa desse casamento gay, the Adventist Church is fighting over women's ordination. a Igreja Adventista estava lutando por causa da ordenação das mulheres. We've taught that at length. Nós já ensinamos várias vezes sobre isso. For reasons I won't go into today, Por razões que eu não vou mencionar hoje, gay marriage, casamento gay, the point in time when that became a major discussion and issue in the United States, o ponto onde isso se tornou um grande ponto de discussão nos Estados Unidos was 1989. foi em 1989, Reignited in 2009. novamente em 2009. Particularly came to a crossroads in 2013. Depois mencionado novamente em 2013, 2014 was the turning point. e 2014 foi o ponto de virada. And 15, it became law through the Supreme Court. E depois, 2015, isso se tornou lei na corte. 2014 is the turning point 2014 é o ponto de virada for the judicial branch. pelo ramo judicial. We've discussed that at length. Nós também já falamos disso várias vezes. If people remember what happened with the judicial,
se as pessoas lembrarem do que aconteceu com esse ramo judicial. Turning point for the legislative. Depois, um ponto com o ramo legislativo. You remember what happened with the legislative? Se vocês lembrarem o que aconteceu com o legislativo, This is all about Steve Bannon, Jeff Sessions, Mitch McConnell. isso tem a ver com o Mitch McConnell, Jeff Sessions, The Supreme Court. a Corte Suprema. This is Burwell versus Hobby Lobby. Também com a questão do Hobby Lobby. Which was recognized by, what's her name? Que foi reconhecido pelaquela pessoa, qual é o nome It dela? was recognized by RBG as a turning point on the separation between church and state. O ponto de IBG com a separação de igreja e Estado. It was also a turning point on all the subjects of gender. E também foi um ponto de virada em relação a todos os assuntos de gênero. Internally and externally. Internamente e externamente. What led to 2015 and what led to 2016. O que levou a 2015 a 2016. Shared an article with the translators. Eu compartilhei um artigo com os tradutores. If all the translators could open that article. Se todos os tradutores, por favor, puderem abrir esse artigo. Going to read larger portions at a time. E eu vou ler grandes porções desse artigo. Once we get into the paragraphs. Então, vamos olhar para esses parágrafos. Bathrooms have become a huge political battleground in America. Os banheiros se tornaram um enorme campo de batalha política na América. Now, I will comment, this is a 2016 article. Então, eu gostaria de comentar que isso é um artigo de 2016. I'm not trying to give this recent history, although it's happening around us. Eu não estou tentando falar dessa história recente, embora isso esteja acontecendo ao nosso redor. I want to be a bit focused and just show where it really began. Eu sou um pouquinho mais focada em mostrar onde nós começaríamos. This way, the toilet problem intersects with the subject of gender. E assim, quando a gente fala de banheiros, isso fala da questão de gênero. On Wednesday, remember this is in 2016, the Trump administration took its first major anti-LGBTQ policy action by rescinding a guidance that protected transgender students from discrimination in federally funded schools, and most controversially asked schools to let trans students use the bathrooms and locker rooms that correspond with their gender identity. Na quarta-feira, lembre-se que isso está falando de 2016, a administração Trump tomou a sua primeira grande ação política anti-LGBT, revogando uma orientação que protegia os estudantes transgêneros da discriminação nas escolas financiadas pelo governo federal. E o mais controverso pediu às escolas que deixassem os estudantes trans usarem os banheiros e vestiários que correspondessem à sua identidade de gênero. So the issue that trans people have Então, o problema que essas pessoas transgênero têm is they have this gender discord. É que ela tem essa discórdia de gênero. And the argument is over which one really matters. E o argumento seria qual dessas realmente importa. If you were to be cut off at the neck, Se você fosse cortado pelo pescoço, someone does a lobotomy, alguém faria uma they laboratomia have your brain wired up, e eles colocariam cabos de eletricidade the no seu brain can cérebro. still think just like it thinks now. O seu cérebro ainda consegue pensar da mesma forma como está pensando agora. In your brain, are you thinking as a man or a woman? Do you see yourself as male or female?
No seu cérebro, você está pensando como homem ou mulher? Como é que você se enxerga? So what's more important to these people? Their Então, brain or their shell? então, o que é mais importante para essas pessoas? O seu cérebro ou o seu corpo? They all recognize it's the brain. Todas elas reconhecem que seria o cérebro. Because if the shell was all removed, Porque se todo esse corpo, todo esse exterior fosse removido, you'd still know who you were. você ainda saberia quem você é. So what they try and do is bring the biological sex as much into line with their gender identity as they can. But it Então, moves in this direction. então o que eles estão tentando fazer é trazer essa identidade de gênero para um ponto onde deveria estar, mas ele vai nessa The most direção. traumatic period for a trans person is puberty. A parte mais traumática para alguém que é transgênero é a puberdade. It's a puberty, they see a body developing that the brain has rejected. É na puberdade que eles veem o corpo se desenvolver e o seu cérebro começa a rejeitar. So through working with a doctor for a long period of time, multiple specialists, Então, trabalhando com um médico várias vezes e vários especialistas, through a rigorous process, através de um processo bem rigoroso, then with the agreement of experts, depois com os experts tentando entrar num again, acordo, after a rigorous process, this does not happen easily. depois de um processo rigoroso, porque isso não acontece de forma tão fácil. To different degrees, they may try and get their biological sex into line with the gender identity. Em níveis diferentes, talvez eles tentem alinhar o seu sexo biológico com a sua identidade de gênero. Now, this is an area where there is a lot of disinformation. Mas isso é uma área onde existe muita desinformação. The people that go through this process, As pessoas que passam por esse processo, conservatives will say it's just a temporary thing, it's mental illness, it's attention seeking. as pessoas que são conservadoras iriam dizer que isso é algo temporário, que isso é uma doença mental, ou que eles estão querendo chamar a atenção. Of the studies that have been done, Nos estudos que têm sido feitos, it is showing the people that here transition, estão That's mostrando called as trans. pessoas que aqui fizeram uma transição, que são os transgêneros, the only people that undo that work of transition as únicas pessoas que desfazem esse trabalho de transição say they are born with female sexual organs, vamos dizer que elas nasceram com órgãos genitais femininos. and they might go through surgery, also hormone treatment, different things, starting with hormone treatment to bring that into line with the gender. E elas fazem cirurgia, passam por todo um tratamento hormonal também, e para colocar isso do lado com a sua identidade de gênero, colocar de acordo. Conservatives will say that a large proportion regret that and then attempt to undo it. Grande maioria dos conservadores dizem que essas pessoas se arrependem no futuro e depois tentam desfazer a cirurgia. That they'll try and go back to their biological sex. E que elas tentam voltar ao seu sexo biológico. And they'll use that to argue that this is just some type of mental illness. E elas vão usar isso para argumentar que talvez isso é apenas uma doença mental. There is as much, perhaps more ignorance and disinformation around this issue than around women. Existe muito mais ignorância em relação a esse assunto quanto a relação em relação às mulheres. And that in itself, just that claim that conservatives make is just not true. E isso por si só, aquilo que os conservadores dizem em relação a isso não é verdade. There are not very many studies on
the percentage of people who detransition after they have transitioned. Não existe estudos com uma porcentagem definida de pessoas que desfazem a cirurgia depois de terem feito a transição. But of the studies that have been done, Mas pelos estudos que têm sido feitos, it's shown that about less than 0.5% detransition. mostram que menos de 0,5 elas desfazem essa transição. Which shows you how serious they are about this discord in their bodies. O que te mostra o quão sério elas levam essa questão de passar por essa transformação dos seus corpos. And the fact that they do not regret moving biological sex towards their gender identity. E o fato de que elas não se arrependem de mudar o seu sexo biológico para a sua identidade de gênero. Shows that this is not a phase. Isso mostra que não é uma fase. As they bring their biological sex more towards their gender identity, Ao mudarem o seu sexo biológico para encaixar na sua identidade de gênero, they start to live in ways in accordance with their gender identity. elas começam a viver agora de acordo com a sua identidade de gênero. It shows in their bodies. Isso se mostra nos seus corpos, It shows in their dress. mostra na forma como elas se vestem. It's visible. Isso é algo visível. And what they want then is for society to recognize not their biological sex as it was at birth, but their gender identity. E o que essas pessoas procuram é que a sociedade reconheça não o seu sexo biológico, mas a sua identidade de gênero. And the amount of discrimination they face in society is massive. E toda a discriminação que eles passam na sociedade, ela é enorme. For example, Por exemplo, 41% of trans people have attempted suicide. 41% de pessoas transgênero tentaram suicídio. This is not because they are more likely to have mental illness. Isso não é, Because it's a mental illness. isso não é porque as pessoas descrevem que é uma doença mental. We keep tracing through this message cause and effect. Nós conseguimos traçar nessa mensagem causa e efeito. The effect that discrimination has on vulnerable people. E as causas que a discriminação tem sobre as pessoas que são vulneráveis. 70% of trans people have experienced harassment in a bathroom. 70% de pessoas trans, elas já passaram por transtornos dentro de um banheiro. Foram assediadas. 70%. 70%. So they're looking for a place they feel safe. Então, elas estão tentando procurar um lugar onde elas se sintam seguras. This issue about trans people in bathrooms began, as you would expect, in 2014. Esse problema de banheiros e transgênero, isso começou em 2014, como vocês podem esperar. Therefore, you should know that you, as a priest, are required to understand it. Então, você deveria saber que você, como sacerdote, você precisa entender isso. Then you, as a priest, should not be surprised that approaching the formalization of this message, we need to discuss it. E você, como sacerdote, não deveria se surpreender que, ao chegar cada vez mais perto da formalização da mensagem, nós precisamos discutir Began sobre in essas coisas. 2014 in Houston. E isso começou em 2014 em Houston. Houston passed the HERO Act. Houston passou esse ato heróico. Houston Equal Rights Ordinance. Os direitos igualitários em Houston. And this was designed to be acts that would protect trans people, Esses foram atos que foram constituídos para proteger as pessoas que são transgênero,
not just trans people, women. Não só as pessoas transgênero, mas também as mulheres. It prohibited discrimination Era proibida a discriminação. against people based on a variety of traits. Falava de pessoas com várias fontes acadêmicas, particularly sexual orientation and gender. mas principalmente orientação sexual e gênero. It was designed to fill in a gap Foi desenhada para preencher uma lacuna, because in most states, LGBT people are not covered by the current anti-discrimination laws. porque em vários dos estados as pessoas não são cobertas por essas leis And as you would antidiscriminatórias. expect, E tal como você pode esperar, the stream that we know to be problematic reacted. a fonte que a gente sabe que é problemática, eles reagem. They reacted in 2015, the Republican Party, O Partido Republicano, eles agiram em 2015, but they had a problem. mas eles tinham um problema. Most people in the community, the majority supported HERO. A grande maioria das pessoas na comunidade, elas apoiavam esse hero. So how do you turn the tide of public opinion? Então, como é que você muda essa opinião pública? Fear. Medo. This is when they started introducing the idea that this would endanger women in bathrooms and change rooms. Isso foi quando essa ideia foi introduzida de que as mulheres corriam perigo nos banheiros e nos vestiários. I won't go any further because we need to close. Eu não vou continuar porque a gente precisa encerrar I'll just provide a little context. e eu vou dar um pouco mais de contexto. In 2014, Em efforts are 2014, to protect LGBT people from discrimination. esforços são feitos para proteger as pessoas LGBT de discriminação. This is the starter gun of a war that we're still in and is rapidly accelerating. Isso foi o início de uma guerra que se iniciou e que rapidamente ela vem se acelerando e a gente Now ainda you se know encontra that when nela. it comes to 2015, E você sabe que quando se trata de 2015, this movement has a clear and prophetic position on both gay marriage and women's ordination. esse movimento tem uma posição bem clara em relação ao casamento gay e à ordenação de mulheres. The external and the internal of 2015. Tanto internamente como externamente em 2015. We've been teaching that since the Brazil school in 2019. Nós estamos ensinando isso desde a escola que teve no Brasil em 2019. 2.5 years ago. 2 anos e meio atrás. To change public support for HERO, conservatives latched on a tried and true plan. Para tentar mudar essa opinião pública de que as pessoas na comunidade tinham em relação a esse hero, Persuade people that this will endanger women, persuadir as pessoas de que isso poderia colocar as mulheres sobre that perigo, sexual assault and rape will increase, de que estupro e assédio iria aumentar if these acts are passed. se esses atos fossem passados. I will say this once now, but I will repeat it in future presentations. Eu iria dizer esses agora, mas eu vou falar disso em apresentações futuras. There is absolutely no evidence to show that that will happen. Não existe nenhuma evidência para mostrar de que isso vai acontecer. There is abundant evidence to show that it's unlikely. Mas existem evidências para mostrar que isso não iria acontecer. The examples that people bring to show men dressing up as women to enter change rooms and bathrooms
Como os exemplos que as pessoas trazem de homens se vestindo como mulheres para entrar em banheiros femininos or e women's shelters, vestiários, any women-only space. ou qualquer espaço que seja para mulheres, They were already occurring before any of these acts were passed. também já estavam acontecendo antes desses atos serem passados. Because what is to stop a man doing that on any given day with or without a discrimination act? Que era para, como é que isso ia parar um homem em qualquer momento de ter esse ato No matter where you discriminatório? are in what conservative country, you can dress up now as a woman and try it. Não importa onde você esteja ou quão conservador seja o país, você pode se vestir como uma mulher e tente fazer isso. And the areas that have brought in these rules and allowed trans women into women-only spaces, E os locais onde eles tentaram fazer isso, onde eles colocaram as mulheres transgênero apenas em espaços femininos, have not seen any uptick in sexual abuse or rape. eles não viram nada sobre abuso sexual ou assédio. This is fear-mongering. Isso tem a But ver worse, com it's a o lado deliberate feminino. tactical plan. Mas também é um plano, é uma tática deliberada. And let me ask, E deixa-me perguntar, when else was fear about a woman's safety used to cast a group of people as being unsafe, violent, and deviant? quando é que a segurança de uma mulher foi mencionada para falar como algo não When seguro? else was a group of people Quando é que um grupo de pessoas cast in a light as being violent and deviant, passou como sendo violento, less than human, menos humano, so we needed to take action, strong action, para que fossem tomadas ações bem fortes? I'll give you a hint, Eu vou dar uma dica to protect white women. para proteger mulheres brancas. I think we all know the answer to that question. Eu acho que todos nós sabemos a resposta para essa pergunta. It was one of the main reasons or excuses made for segregation. Foi uma das maiores razões ou desculpas para a segregação. The idea that not just black men, but also black women would put white women in danger. Não só a ideia de que homens pretos ou mulheres pretas eram um perigo para as pessoas brancas, mulheres Had brancas. to justify keeping even black women outside of white women's spaces. Então, eles teriam que justificar manter mulheres pretas fora do espaço de mulheres brancas. Now, women need protecting, Então, as mulheres, elas precisam ser protegidas. not because of a physical weakness, Não por causa dessa fraqueza física, but because of ignorance and social stigma. mas por causa de ignorância e estigma social. Shouldn't trans women be given the same care? E vocês não acham que as pessoas transgênero deveriam ser dadas esses mesmos cuidados? So we have not gotten more than one sentence into a 7-page article. Nós não vamos ler mais nenhuma frase desse artigo de 7 páginas. We've only begun to touch on the subject of trans, but we will discuss it further. Nós apenas começamos a discutir sobre esse assunto de transgênero, mas vamos falar mais sobre isso depois. I ask for 3 things. E eu peço 3 coisas. I'll try and remember them to the end. E eu vou tentar lembrar elas até o final. 1, Primeiro, do not lose focus on the subject of menstruation. não percam o foco do assunto de menstruação. I do not want us to divert all our attention now onto a new hot topic.
Eu não quero que a gente divirta toda a nossa atenção para um novo tópico, when we have so much work to do on men and women quando nós temos tanto trabalho para fazer com homens e mulheres in every single country. em cada país. To address this stigma, Para abordar essa questão de estigma, eradicate the stigma, erradicar esse estigma and give women the support that they need. e dar às mulheres o apoio que elas precisam. Do not lose focus on the material and the subject matter Elder Parminder introduced last week. Não percam o foco no assunto que o ancião Parminder introduziu a semana passada. My second request, O meu segundo pedido, look at the reform line. olhem para a linha de reforma. Remember two streams of information. Lembrem das duas fontes de informação. Remember that we have been saying for over a year and a half that this movement is not done understanding gender. Lembre-se que há mais de 1 ano e meio nós estamos dizendo que esse movimento ainda não terminou de entender em relação a gênero. Therefore, each one of us should be happy and willing and ready to unlearn and relearn. Por isso que cada um de nós deveria estar dispostos e felizes de desaprender e aprender de novo. Just as God has been asking you to do for years now. Tal como Deus tem pedido para vocês fazerem isso há muitos anos agora. My third request, O meu terceiro pedido, handle yourself wisely on social media. se comportem de acordo nas redes sociais And in discussions with others on this topic. e em discussões com outras pessoas em relação a esses tópicos. Trans subjects, the cause of trans might just seem like a scientific discussion to you. Talvez essa questão de transgênero, as discussões sobre isso possam parecer algo científico, apenas uma conversa científica para vocês. For some people, it's intensely personal and painful. Mas para algumas pessoas isso é intensivamente pessoal e é bem doloroso. Recognize that you have a degree of ignorance. Reconheça que você tem um nível alto de ignorância. I'm just going to state a large degree of disinformation. E eu vou dizer que um nível grande de desinformação. You understand and accept what the reform line is trying to teach you. Se você tentar entender e aceitar o que a linha de reforma está querendo te ensinar, Then rather just giving voice to that disinformation and spreading it further, ao invés de você ouvir e dar voz para a desinformação e continuar espalhando isso, can independently, quietly educate yourself. de forma independente e bem mansa, bem quieta, você deveria estar se The education on educando. these subjects, as far as I am able to give it, will continue in future presentations. A educação em relação a esses tópicos, até onde eu puder ensinar, eu vou continuar fazendo isso nas nossas apresentações. So do not move this debate onto forums. I know it will happen anyway. Eu espero que vocês não levem esse debate para os grupos, embora eu saiba que vocês vão fazer isso de qualquer jeito. Continue to focus on Elder Parminder's presentation last week. Continuem o foco na apresentação do ancião Parmin da semana passada. And we have a lot more work to do filling in these reforms. E nós temos muito mais trabalho para fazer para preencher essas linhas de reforma. If you kneel with me, we'll close in prayer. Vamos nos ajoelhar para terminar em oração. Dear Lord, Querido Pai, thank you for how you have been teaching us. obrigado pela forma como o Senhor tem nos ensinado. 31 years of unlearning and learning. 31 anos desaprendendo e aprendendo. 31 years of shakings. 31 anos de sacudiduras. You see, the greatest danger for modern Israel is to be stiff-necked.
E vemos que o grande perigo para Israel moderno seria esse estigma. May none of us hear against us the words that Jesus echoed against ancient Israel. Que nenhum de nós aqui esteja ecoando palavras como Jesus ecoou contra Israel antigo. May we be willing to learn. Que a gente esteja disposto a aprender. As we truly understand gender and the issues that surround it, À medida que a gente realmente entende gênero e os assuntos ao redor disso, may we take care of those around us que a gente possa cuidar daqueles que estão ao nosso redor and treat them with love and empathy, e que a gente possa tratá-los com amor e empatia. whether we can personally relate to their experiences or not. Quer a gente possa se identificar com essas pessoas pessoalmente ou não. We leave ourselves and this movement in your care and keeping. Nós entregamos a nós mesmos esse movimento em tuas mãos, em teu cuidado. And pray in Jesus' name. Eu Amen. oro em nome de Jesus. Amém.